Vamos agora para um conteúdo que nós trabalharemos, que é a translação do planeta Terra. Então, nós sabemos que Terra é o nosso planeta, planeta é um corpo celeste, ou seja, é um corpo que está no espaço, faz parte do universo, e todos os corpos que estão neste espaço universal, eles estão em movimento. Nenhum corpo celestial está parado, estático, como se fosse um poste, uma árvore, um edifício. Não, os corpos que estão no espaço, compondo este universo do qual nós fazemos parte, eles estão em constante movimento, eles se movimentam. E tratando-se exclusivamente do nosso planeta Terra, ele é um corpo celeste. Ele se movimenta, portanto, ele apresenta a movimentação neste universo, neste espaço, né? E então nós podemos reconhecer que a Terra executa dois movimentos, né? O movimento de rotação, que nós vimos anteriormente, que é aquele que a Terra executa ao redor do seu próprio eixo. É como se nós pensássemos numa laranja, nós colocássemos ali um ferro, né? Um ferro fino passando pelo meio da laranja, então esse seria o eixo da laranja. Aquilo que é o centro da força que a Terra realiza e produz ao realizar o movimento ao redor de si. Então, o movimento de rotação, a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, ao redor de si mesma, certinho? E é o movimento que dá origem ao dia e à noite. Agora, vamos falar do movimento de translação. O movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol. Professora, mas ela faz um e depois faz o outro? Não, isso é simultâneo. Ao mesmo tempo, ela gira em torno do seu próprio eixo e também ela realiza uma órbita ao redor do Sol, que nós chamamos de órbita elíptica, que é isso que nós vemos aqui na imagem. Nós temos o Sol, a Terra girando ao redor do Sol, se movimentando. E por que é elíptico? Porque ela vai, completa a volta, continua sempre na mesma direção, sempre obedecendo este caminho com pequenas variações, mas sem alterar a sua órbita, certo? Então, isso chamamos de órbita elíptica, ou seja, é uma elipse em que a Terra ela mantém girando ao redor do Sol e nunca se desloca, cumprindo este caminho que é somente dela. Nenhum outro planeta vai cumprir o movimento aqui na órbita da Terra, porque esta órbita é elíptica para cada corpo que forma o sistema solar, ou seja, a Terra gira ao redor do Sol, obedecendo um caminho a ser percorrido, finalizando, completando, recomeçando, e isso infinitamente, tá bem? Então, nós vamos ver que esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ele é chamado de translação, ou seja, transladar, ir de um lado para o outro, certinho, crianças? Isso quer dizer translação, que se movimenta de um lugar para outro e volta novamente, percorrendo, indo de um lugar para o outro. E nós vamos ver que para realizar esta volta ou esse giro ao redor do Sol, a Terra, ela leva aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, nós temos que a Terra, ela executa o movimento de translação ao redor do Sol, ao redor do seu próprio eixo rotação. Ela realiza aí um caminho, né, que é o movimento que ela realiza ao redor do Sol, que chamamos de órbita. Esta órbita é elíptica porque ela
ela continua sempre obedecendo aquele caminho sem se desviar, sem alterar a sua rota. E o movimento que resulta o dia e a noite, o movimento de rotação, a duração aí do movimento de translação, que é 1 ano, 365 dias e 6 horas, ou 1 ano, e a rotação, o dia e a noite, que dura aproximadamente 24 horas. Aí vem tratando sobre a compreensão do que é o ano bissexto, que é aquele acúmulo das 6 horas, que de 4 em 4 anos, porque 6 vezes 4, 24, ou 4 vezes as 6 horas que restam, do 365 dias, vão resultar em mais um dia, que é 24 horas, resultando então aquilo que nós chamamos de mais um dia a cada 4 anos, e é o ano bissexto. E aí vem aquilo que está o questionamento sobre o ano bissexto e a movimentação da Terra com relação à translação. Aqui nós temos aqui um quadro, né, organizado, em que mostra aqui a duração do movimento de translação em dias e anos terrestres para os planetas, né, do sistema solar, e vocês irão aqui então identificar quantos dias, de acordo com os anos terrestres, viu, gente? Não é ano-luz, não, é o nosso normal, aquilo que a gente tem contagem aí como ano, né? Quantos dias formando o ano. E vocês então verão aqui direitinho o tempo aí, o período que cada planeta demora aí para dar a volta ao redor do Sol, para executar o seu movimento de translação. E vem perguntando por que as translações dos planetas têm diferentes períodos, né? Por que isso acontece? E o planeta Terra, ele já deu aí quantas voltas completas ao redor do Sol, né? Vamos ver aí de acordo com a idade de cada um, desde o nascimento de cada um. Então, vocês vão dizer que na idade de cada um de vocês, de acordo com a sua idade, quantas voltas completas o planeta Terra já fez aí, já deu ao redor do Sol, você pensando no seu tempo de vida. De acordo com a tabela, vocês vão calcular o que seria a sua idade em alguns desses planetas do Sistema Solar, Vênus, Marte e Saturno, tá? Então, depois a Tia Vilma vai querer a resposta de vocês no grupo. Tem crianças que não estão me respondendo aquilo que eu estou pedindo, tá? Então, vocês vão calcular. Se eu vivesse em Vênus, qual seria a minha idade em Vênus? Se fosse em Marte e se fosse em Saturno, tá? Qual idade de vocês aí, cada um teria, se vivesse aí nesses 3 planetas apontados? Crianças, muito bom estudo, com carinho, que esse também é um conteúdo maravilhoso, muito interessante. Um grande beijo.